Meu nome é Alma Montes, e o ano em que meu mundo se partiu nitidamente em antes e depois foi aquele em que fiz 13 anos. Se você me pedisse para marcar o instante exato em que minha família decidiu que eu era cenário de fundo na minha própria história, não seria um despertar lento, apenas um bilhete adesivo colado na geladeira. Fique na casa de uma amiga. Voltamos em uma semana. Te amamos. Sem assinatura, sem explicação. Apenas a caligrafia elegante da minha mãe, que soava como indiferença. Eles foram para Salvador na manhã do meu aniversário. Minha irmã mais velha, Yasmin Montes, postou uma foto com sua mala rosa e uma legenda alegre sobre tempo em família, enquanto Lívia Montes, minha irmã mais nova, a seguiu com emojis de coqueiros. Eu esperei na varanda, a mochila equilibrada nos joelhos, convencida de que o bilhete era apenas o começo e que alguém, qualquer um, estava prestes a chegar. Uma tia, uma vizinha, um golpe de sorte. Ninguém chegou. As luzes da rua piscaram e um cachorro latiu para mim como se eu não pertencesse aos degraus da minha própria casa. Esquentei um salgado de que nem gostava e comi no balcão, fingindo que o zumbido do micro-ondas contava como conversa. No segundo dia, continuei insistindo que era tudo um engano. No quarto, outro pensamento começou a sussurrar. Um que eu queria afastar. Talvez não tenha sido um acidente. Ser a filha do meio sempre significou servir como a ponte silenciosa entre o ato principal e o final. Yasmin colecionava prêmios e medalhas esportivas. Livia tinha recitais de dança, aparelho nos dentes e festas com cupcakes de cores combinando. Eu era a responsável, que os adultos usavam para dizer invisível. Mas ser esquecida de propósito introduziu um novo tipo de silêncio. 6 dias depois, saí da biblioteca com uma torre de livros emprestados, empilhados como armadura. O calor tremeluzia tanto que embaçava até minha sombra. Foi quando um carro preto brilhante diminuiu a velocidade junto ao meio-fio, suas janelas deslizando para baixo como algo da vida de outra pessoa. Alma, disse uma voz que eu mal reconheci, surpresa. Tio Ricardo, o rico que havia abandonado os feriados em família antes que eu soubesse multiplicar números de 2 dígitos. Mamãe sempre o chamava de convencido. O que agora entendo ser seu código para ele impõe seus limites. Seus olhos avaliaram minha mochila, o cabelo grudado de suor e o sorriso forçado que eu usava como escudo. Por que você está aqui fora sozinha? Onde estão seus pais? Salvador, eu disse. A palavra parecia absurda, como dizer que eles tinham voado para outro planeta. E você está aqui, ele disse baixinho. Entendo. O que se seguiu soou como um comentário que eu não deveria ter ouvido. E então vieram as palavras, entre. Você não vai andar por aí sozinha esta noite. Todas as palestras de segurança sobre estranhos que eu já tinha ouvido ecoaram na minha cabeça. Mas meu estômago vazio, depois de 3 noites de macarrão instantâneo e uma de cereal seco, ofereceu sua própria lógica mais alta. Fome também conta como perigo. O carro cheirava a couro e a algo novo e forte. Não era cítrico ou perfume, apenas o cheiro de dinheiro que ainda não ficou velho. Ele dirigiu até uma lanchonete com bancos de vinil vermelhos rachados e tortas presas sob cúpulas de vidro. Quando o hambúrguer e o milkshake chegaram, eu os encarei como se pudessem desaparecer se eu piscasse por muito tempo. Ele não me pressionou para falar. Deixou-me comer primeiro. Depois perguntou sobre a escola, sobre amigos, sobre o que me importava. História, eu disse. Principalmente as partes que todo mundo lembra errado. Essa resposta o fez sorrir levemente, como se tivesse acabado de descobrir um pequeno segredo sobre mim. Quando chegamos à minha rua, ele nem se deu ao trabalho de estacionar. Apenas parou o carro e me disse para fazer uma mala. Eu pisquei. O quê? Você não vai ficar sozinha num sofá, numa casa escura, enquanto seus pais compram um protetor solar. Arrume a mala, Alma. Alguns momentos abrem o mundo como se ele tivesse dobradiças escondidas. A porta se abriu e sua casa parecia outro planeta. A cama de hóspedes parecia macia demais para ser tocada. Sentei-me cuidadosamente na beirada, com medo até de amassar o cobertor. Ele se encostou no batente da porta e ergueu uma sobrancelha. Planeja dormir sentada para sempre? Sussurrei que não queria bagunçar seus lençóis. Eles podem ser lavados, disse ele com um meio sorriso que continha calor em vez de zombaria. As coisas existem para serem usadas.
não temidas. Amanhã chegou com suco de laranja, servido em um copo de vidro de verdade. Em casa, nossos copos eram brindes de postos de gasolina que ainda cheiravam vagamente a plástico. Segurei o copo dele como se pudesse quebrar só de ser olhado de forma errada. É só suco, não um contrato legal, ele brincou. Beba. Quando a professora perguntou quem compareceria à minha reunião de pais e mestres naquela semana, ele não hesitou antes de responder. Eu vou. O peso calmo daquelas duas palavras afrouxou algo dentro de mim que estava tenso há meses. Eu não sabia o que fazer com a generosidade. Quando ele comprou jeans e um suéter, escondi as etiquetas, convencida de que ele iria querer devolver. Loss. Quando ele me deu dinheiro para o lanche, eu o guardei e comi bolachas, porque gastar parecia uma invasão. Levaram 12 dias até que ele me encontrou na cozinha à meia-noite, agachada sobre uma caixa de cereal. Por quê? Ele disse da porta. Está ensaiando para ser um guaxinim? Eu disse a ele que não queria pegar demais. Ele abriu a geladeira, colocou o macarrão em uma tigela, esquentou e empurrou na minha direção. Se está nesta casa, pertence a todos que vivem aqui, disse ele. Isso inclui você. Eu assenti, engolindo em seco contra o ardor na minha garganta, determinada a não deixar as lágrimas caírem no macarrão. Chorar parecia extravagante, e eu não queria me sentir em dívida. Eu continuava esperando que a porta da frente tremesse com a chegada dos meus pais, que eles exigissem que eu voltasse como algo emprestado por tempo demais. Mas os dias continuaram passando. Depois semanas, nenhuma batida, nenhuma ligação. Yasmin encheu seu feed com fotos da praia legendadas sobre Irmandade Eterna, e Lívia posou com conchas pressionadas contra a bochecha. Meu nome nunca apareceu embaixo de nada disso. Tio Ricardo me acompanhou à reunião da escola, onde a coordenadora, sentada numa cadeira de metal, usou frases como quieta, potencial e pouco engajada. Ele não discutiu, apenas fez anotações e depois comprou uma escrivaninha para que eu tivesse um lugar para estudar que não fosse o chão. Ele marcou uma consulta no oftalmologista que eu não sabia que precisava. E depois vieram dentista, médico, corte de cabelo, cuidados de rotina que eu não percebia que eram rotina. Ele nunca disse que eu lhe devia algo. Ele apenas chamava de manutenção, como se eu fosse alguém que valesse a pena manter em bom estado de funcionamento. Aos 13 anos, eu ainda testava limites. Um sábado, fiquei até tarde na casa de uma amiga, esquecendo de mandar uma mensagem porque não sabia qual era o toque de recolher. Quando entrei na ponta dos pés por volta da meia-noite, esperando a explosão, ele me entregou um sanduíche. Que bom que você está viva, disse ele. Da próxima vez, mande uma mensagem. Senão, vou presumir que você está numa vala e vou comprar uma pá. O tom uniforme era mais desarmante do que a raiva. Parecia cuidado, mas com estrutura. Nem tudo eram regras e horários. Às vezes, ele me levava ao seu escritório. Me dizia para observar como as pessoas falavam umas com as outras. Metade do sucesso é o tom e o aperto de mão, ele murmurou uma vez, apertando a mão de um cliente. O resto é aparecer quando todo mundo inventa desculpas. Ele disse isso de leve, mas ficou comigo, como uma espécie de mapa. Naquele primeiro feriado sob seu teto, eu esperava um cartão simbólico e um sorriso educado. Em vez disso, ele me entregou um diário de couro com minhas iniciais gravadas em ouro. Anote o que você percebe, disse ele. Até as coisas bobas, especialmente essas. Acariciei a textura da capa, com um pouco de medo de que pudesse morder. Obrigada, consegui dizer, embora as palavras tenham saído estranhas. Eu não estava acostumada a possuir algo permanente. Mais tarde naquela noite, meu celular vibrou com uma foto. Meus pais, Yasmin e Lívia, com pijamas idênticos ao lado de uma árvore de Natal impecável. A legenda dizia: Tradições da família Montes. Nenhuma marcação, nenhuma mensagem, nem mesmo um sentimos sua falta. Encarei a foto até que ela se transformou em um borrão de cor e luz. Olhei para o diário no meu colo e abri na primeira página em branco. Eu escrevi: As coisas aqui existem para serem usadas, não temidas. Depois: Se algo está dentro desta casa, pertence a todos que vivem nela. Finalmente, acrescentei: Eu estou nesta casa. As palavras pareciam assertivas demais, como se eu tivesse pego emprestada a coragem de outra pessoa.
Ainda assim, quando fechei a capa e tracei minhas iniciais novamente, algo fraco se agitou dentro de mim. Desconhecido, mas quente. Não era segurança. Ainda não, mas talvez o rascunho dela, desenhado a lápis. Eu não sabia então que aquele banco da lanchonete e este pequeno livro se tornariam as dobradiças que mudariam tudo. Anos depois, em um lugar que cheirava a couro e leis, aquelas páginas seriam minha espinha dorsal quando outros se atrapalhassem. Por enquanto, eu tinha apenas 13 anos, aninhada em lençóis que sussurravam limpeza em vez de cansaço, começando a aprender uma verdade impossível. Eu não era descartável. Eu não tinha sido esquecida, apenas mal colocada, e alguém finalmente havia encontrado meu lugar e me encaixado onde eu pertencia. Quando fiz 14 anos, tio Ricardo havia chegado a 2 conclusões sobre mim. Primeiro, minha postura era atroz. Segundo, sob aquela corcunda, eu carregava uma promessa. Ele tocava meu ombro sempre que eu me encolhia. Endireite-se, alma. Você não é um sinal de pontuação. As pessoas acreditam mais em você quando parece que você já acredita em si mesma. No começo, parecia uma frase de cartaz motivacional, mas, eventualmente, comecei a me pegar no meio de uma curvatura, me endireitando, fingindo confiança até que começasse a parecer real. Os professores notaram. Comecei a falar mais, a levantar a mão. Até entrei para o clube de debates depois que ele me subornou com pizza. Na minha primeira competição, minha voz tremeu como alto-falantes ruins, mas eu ainda ganhei, argumentando que gatos eram melhores animais de estimação. Quando o juiz anunciou, vi tio Ricardo no fundo, sorrindo aquele tipo de sorriso quieto que dizia: "Viu, eu te disse." Em casa, ele não era apenas um cuidador. Era uma coleção de lições disfarçadas de vida cotidiana. Ele nunca pregava sobre ambição ou gratidão. Ele as vivia. Quando pedi um celular novo, ele disse: "Ótimo. Quanto você já economizou?" Eu pisquei. "Nada." "Então você vai valorizá-lo 2 vezes mais quando tiver ganhado." Então consegui meu primeiro emprego como empacotadora em um supermercado. Meu primeiro contra-cheque dizia R. 731, 16 e eu o agitei como um troféu. Ele não o pegou. Em vez disso, me levou ao banco. "Regra de 2 partes, disse ele. "Guarde metade, gaste metade. Assim você pode aproveitar o hoje sem roubar o amanhã." Revirei os olhos na época, mas depois percebi que aquela única frase era a espinha dorsal de tudo que construí. Os feriados costumavam ser algo que eu temia. Os jantares de feriado pareciam produções de teatro para as quais eu nunca tinha feito audição. Na casa do tio Ricardo, o Natal tinha um ritmo mais silencioso, mas era pleno de uma maneira mais verdadeira. Seus presentes não eram extravagantes, apenas escolhidos com cuidado. Uma cópia usada de O Sol é, para todos, uma caneta tinteiro que parecia substancial na minha mão. Um cachecol que ele afirmava combinar com meu rosto de debate. Enquanto isso, meu celular vibrava com fotos dos montes. Meus pais, Yasmin e Lívia, posando ao lado de palmeiras e mesas que pareciam montadas para revistas. Ninguém nunca escreveu: "Queria que você estivesse aqui." A dor ainda feria, mas não me esvaziava como antes. Em vez disso, me lembrava que eu estava aprendendo como a família poderia ser quando não era tudo para inglês ver. Em um Natal, ele me passou uma pequena caixa. Dentro havia um chaveiro de prata gravado Montes Carvalho. "Uma obra em andamento", disse ele. Olhei para cima, confusa. "Uma obra em andamento?" Ele sorriu. "Porque é isso que nós dois somos. Você está aprendendo a construir. Eu estou aprendendo a não fazer isso sozinho." As palavras me faltaram, então apenas o abracei. Foi desajeitado, como 2 pessoas tentando lembrar uma língua antiga, mas ele não me soltou primeiro. Naquela noite, no meu diário, escrevi: "Você não precisa de sangue compartilhado para compartilhar um lar." Aos desáceis, ele começou a me levar ao seu escritório durante as férias de verão. Eu estava apavorada, rodeada por ternos engomados, mesas brilhantes e pessoas que se portavam como se a gravidade funcionasse de forma diferente para elas. Durante as apresentações, ele se inclinou e sussurrou: "Relaxe. Eles vestem as calças uma perna de cada vez. Alguns até caem fazendo isso." Eu ri e o medo se dissolveu. Isso se tornou nossa piada interna sempre que eu me sentia pequena.
Uma perna de cada vez, garota. Ele me ensinou coisas que nenhuma sala de aula jamais tocou. Como ouvir antes de responder. Como ver o que as pessoas queriam dizer em vez do que diziam. Como apertar uma mão como se você levasse a sério. Metade do mundo blefa, ele me disse uma vez. A outra metade pede desculpas por existir. Aprenda a não fazer nenhum dos dois. Foi a primeira vez que acreditei que talvez pudesse construir algo mais do que apenas sobrevivência. Aos 17, o contraste entre de onde eu vim e onde estava agora parecia afiado o suficiente para cortar. Yasmin encheu seu feed com posts de aceitação na faculdade, marcando todo mundo, menos eu. Livia posou ao lado de seu carro novo, com a legenda "Obrigada, mamãe e papai". Seu sorriso era tão brilhante quanto a pintura. Encarei aquela foto enquanto tio Ricardo preparava um chá e murmurava, como se falasse consigo mesmo. Eles nem perguntam como você está. Nenhuma mensagem, nem um feliz aniversário. Ele não levantou os olhos da xícara. Até quando você vai ficar esperando que eles se lembrem de você? A pergunta atravessou o silêncio como um trovão em uma sala fechada. Eu não respondi, e ele não esperava que eu o fizesse. Naquela noite, parei de esperar que os montes se virassem. Em vez disso, comecei o longo trabalho de me lembrar de mim mesma. No último ano do ensino médio, tio Ricardo me entregou uma pequena caixa antes da festa de formatura. Dentro havia uma pulseira de prata fina, com um pequeno A gravado. "Não corra atrás de aprovação, Alma", disse ele. "Corra atrás de paz. Aprovação é emprestada. Paz é algo que você guarda." Eu não sabia ainda, mas aquela frase era uma placa de sinalização para tudo o que viria a seguir. A desilusão, a traição, o confronto que mediria todas as suas lições. Mas naquele momento, eu apenas sorri, fechei a pulseira no pulso e disse que ele parecia um biscoito da sorte. Ele riu. "Então, certifique-se de abri-lo antes que fique velho." Naquela noite, sob cordões de luzes e um DJ que amava mais o volume do que o ritmo, eu ri sem verificar se alguém notava. Nenhuma coleira invisível me puxando de volta. Nenhum bilhete colado na geladeira dizendo "Voltamos em uma semana." Apenas eu, Alma Montes, inacabada, mas real, finalmente aprendendo como era ser vista. A faculdade nunca fez parte do roteiro que meus pais escreveram para mim. Yasmin era a prodígio com bolsas de estudo. Lívia, a filha de ouro com troféus e tiaras. E eu, a que deveria ser realista. Uma abreviação familiar para "não sonhe muito alto". Se não fosse pelo tio Ricardo, eu poderia ter ficado dentro dessa limitação. Ele não simplesmente me entregou o dinheiro da mensalidade. Ele me fez lutar por cada centavo. Passamos horas sentados à mesa da cozinha, cercados por planilhas, guias de empréstimo e formulários de ajuda financeira até os números dançarem. Bolsas de estudo primeiro, ele insistia. Auxílios em segundo. Minha ajuda preenche as lacunas, não a base. Então, eu cacei. Havia uma bolsa para estudantes canhotos. Passei 2 semanas me ensinando a escrever com a mão esquerda. Outra para descendentes de apicultores. Compus uma redação sobre o equilíbrio sagrado entre abelhas e humanos, embora meu único encontro envolvesse fugir de uma na 3ª série. Pouco a pouco, costurei um futuro. Quando o envelope da Universidade Federal do Sudeste chegou, tio Ricardo o examinou como um acordo que ele havia negociado pessoalmente. "Parabéns", disse ele, a voz firme, mas orgulhosa. Seus olhos brilhavam quando disse isso. "Agora vá e prove que eles estavam certos." O dia da mudança foi um caos. Pais fazendo malabarismos com caixas, balões flutuando, todos chorando nas portas. Os meus não vieram. Nenhuma mensagem, nem mesmo um boa sorte. Tio Ricardo carregou tudo por 3 lances de escada no calor de agosto, a camisa grudando nas costas, mas se recusou a me deixar pegar as caixas pesadas. "Isso conta como meu treino anual", brincou ele. "Não diga ao meu personal trainer que eu realmente suei." Quando o quarto finalmente ficou arrumado, eu fiquei ali, observando os lençóis descombinados, a luminária de brechó, o leve cheiro de alvejante, e senti uma pontada profunda. Ele deve ter notado, porque disse suavemente: "Não os procure aqui, Alma. Olhe para frente. É para lá que você está indo." Eu só conseguia sentir, com a garganta apertada. Antes de sair, ele me deu um pequeno envelope. Dentro, um bilhete em sua letra de forma caprichada.
Se algum dia você duvidar de que pertence a este lugar, olhe no espelho. Você chegou até aqui sem eles. Colei o bilhete na minha agenda e o mantive lá por todos os 4 anos. Aqueles primeiros meses foram difíceis. Eu me sentia uma intrusa em todas as aulas. A garota de sapatos de segunda mão, carregando sacolas com cheiro de sabão em pó em vez de bolsas de luxo. Mas tio Ricardo ligava todo domingo sem falta, às vezes só para brincar. Então, futura aluna nota 10, ainda vivendo de miojo e determinação? Mal e mal, eu dizia. Bom, ele respondia, a luta te mantém afiada. Aquele ritmo me estabilizou. Sua voz era uma espécie de gravidade. No meu 2º ano, conheci Heitor, o tipo de pessoa que podia fazer uma sala inteira respirar aliviada. Nos conhecemos como voluntários em uma horta comunitária. Ele estava realmente plantando coisas. Eu estava fingindo saber como usar uma pá. Ele se ofereceu para me mostrar e eu revirei os olhos, mas deixei. Começamos a sair meses depois, devagar, com cuidado, mas era real. Heitor não era do tipo herói. Ele não tentou me salvar. Ele me respeitava. E isso significava mais do que eu jamais esperara. Durante as provas finais, uma noite, ele perguntou, por que você checa tudo 2 vezes, até as coisas mais minúsculas? Hesitei e depois disse, porque por muito tempo eu fui o erro que ninguém consertou. Ele não ofereceu clichês, apenas pegou minha mão e disse, então vamos garantir que ninguém mais te ignore. Foi nesse momento que percebi que ele realmente me via, não como a filha do meio esquecida, mas como alguém que havia esculpido sua própria luz. No 3º ano, um velho fantasma ressurgiu. Sabrina, a ex de Heitor, o tipo de garota que podia transformar remorso em teatro. Ela começou a aparecer nas reuniões do campus novamente, toda sorrisos e charme polido, elogiando minhas roupas enquanto seus olhos varriam a sala em busca de uma plateia. No início, eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Mas uma noite, ela deixou escapar que Heitor a havia encontrado para um café para ajudar lá com um plano de negócios. Mais tarde, quando perguntei, ele me disse a verdade. Ela me procurou. Disse que precisava de um conselho, disse ele. Não achei que fosse grande coisa. Não deveria ter sido, mas aquela velha ferroada de ser substituída e esquecida voltou correndo como um reflexo que eu não conseguia controlar. Naquela noite, as palavras do tio Ricardo ecoaram em minha mente. Metade do mundo blefa. A outra metade pede desculpas por existir. Não faça nenhum dos dois. Então, não o acusei e não implorei. Eu simplesmente disse, da próxima vez, deixe que ela encontre a generosidade de outra pessoa. Heitor assentiu, sem protesto, sem defensiva. Aquela aceitação silenciosa me disse mais do que qualquer discurso poderia. No último ano, tudo parecia se alinhar como um nascer do sol há muito adiado. Concluí minha graduação em engenharia civil, a mesma área que tio Ricardo uma vez descreveu como a arte de criar o que perdura. Ele sentou na primeira fila da formatura, aplaudindo tão alto que o reitor parou para olhar para cima. Depois ele me entregou uma modesta caneta de prata. Use esta para assinar os contratos dos quais você se orgulhará, disse ele. Eu sorri. Não meu autógrafo. Ele riu. Um dia. Construa primeiro, se gabe depois. Enquanto outros comemoravam naquela noite, fiquei no meu dormitório, relendo o diário que ele me dera quando eu tinha 13 anos. As páginas estavam cheias agora. Lições, pequenas vitórias, gratidão rabiscada. Uma linha se destacava como uma batida de coração. Se está nesta casa, pertence às pessoas nesta casa. Aquela casa não era mais uma estrutura, era a minha vida. E pela primeira vez, eu realmente senti que vivia dentro dela. Após a formatura, entrei para uma pequena empresa de engenharia. Não era glamouroso, mas era sólido e era meu. Heitor encontrou trabalho na mesma cidade e, pela primeira vez, o caminho à frente parecia ser meu. Toda sexta-feira, tio Ricardo e eu nos encontrávamos para jantar. Ele levantava seu copo de uísque e brincava. Olha só você, Sirtamontes, escalando a escada sem tropeçar. Eu ria e dizia, dê tempo ao tempo. Eu ainda posso tropeçar. O que eu não queria ver eram as mudanças, o cansaço em sua voz, o jeito como ele esfregava o ombro depois de levantar sacolas de supermercado, a pequena pausa antes de se lembrar de um lugar familiar.
Eu dizia a mim mesma que era apenas a idade chegando. Eu não sabia que era a abertura silenciosa para tudo que estava prestes a ruir. Porque as pessoas mais fortes não desmoronam em uma queda dramática. Elas se apagam primeiro, silenciosamente, quase graciosamente, até você perceber que tem carregado o que elas costumavam segurar. Começou sutilmente, o tipo de mudança que você diz a si mesmo para não analisar. Tio Ricardo começou a cancelar nossos jantares de sexta-feira, alegando que o trabalho estava puxado ultimamente. Palavras que eu nunca o tinha ouvido usar antes. Então, uma noite, quando passei sem avisar, o encontrei dormindo em sua poltrona às 8 da noite. A TV murmurava um infomercial para ninguém. Quando toquei seu ombro gentilmente, ele acordou assustado, forçando um sorriso que veio rápido demais. Dia longo, disse ele, a voz fraca. Acho que pisquei por muito tempo, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Os sinais se multiplicaram. Frascos de remédios enfileirados no balcão. Sua mão tremia levemente ao servir o café. Ele contava a mesma história 2 vezes na mesma noite. Eu notei. Ele notou que eu estava notando, e juntos entramos em um pacto silencioso de negação. Ele ainda se preocupava comigo, calmo, firme, do mesmo jeito de sempre, quando eu estava aprendendo a construir uma vida a partir das ruínas. Você está indo bem no trabalho, ele me disse uma vez depois que desabafei sobre um cliente difícil. Apenas lembre-se, empregos te substituem em 1 semana. As pessoas não, se você escolher as certas. Aquela frase me atingiu mais fundo do que qualquer avaliação de desempenho. Eu não percebi que era a maneira dele de me preparar para um mundo onde ele talvez não estivesse lá para dizer isso. Meses se passaram. Minha carreira ganhou tração. Meu alicerce parecia firme. Heitor e eu encontramos um ritmo que funcionava. O trabalho de marketing dele, meus projetos de engenharia, ambos estáveis. Mas toda vez que Ricardo minimizava uma tosse ou afastava minha preocupação, essa estabilidade se quebrava um pouco mais. Então o dia chegou. Uma terça-feira, o telefone tocou. Uma voz trêmula do outro lado. Serta Montes, aqui é a Graça, do escritório do Sr. Carvalho. Ele desmaiou durante uma reunião. Levaram-no para o hospital sírio-libanês. O trajeto foi um borrão, apenas faixas de luzes vermelhas, e a batida do meu coração nas minhas mãos. Quando finalmente cheguei ao seu quarto, ele parecia impossivelmente pequeno contra todo aquele branco. Ainda assim, quando me viu, conseguiu um sorriso torto. Não fique com essa cara, ele sussurrou. Disse a eles que queria uma noite grátis, 5 estrelas, se você ignorar a comida. Tentei rir, mas minha garganta queimou. Você me assustou, sussurrei. Ele deu de ombros fracamente, primeira vez para tudo. Então, ainda mais baixo. Sente-se, garota. Ele esperou até que o quarto se acalmasse, apenas o pulso silencioso das máquinas e o arrastar suave de passos em algum lugar além da porta. Sabe, disse ele, a voz mais rouca do que eu já tinha ouvido. Eu sempre pensei que seu pai seria o único a te ensinar essas coisas, como se manter ereta, administrar dinheiro, discutir sem levantar a voz. Mas fico feliz que tenha sido eu. Não fale assim, sussurrei. Assim como se você estivesse. Não consegui terminar. Ele deu aquele meio sorriso de novo, aquele que trazia mais conforto do que qualquer palavra. Sendo honesto, disse ele, pegando minha mão, um gesto raro dele. Você superou cada expectativa que qualquer um já teve de você, Alma. Apenas lembre-se de uma coisa. O quê? Você não é a peça extra. Você nunca foi. Minha visão embaçou, e eu pisquei rápido, não querendo deixar as lágrimas vencerem. Ele percebeu o esforço e sorriu fracamente. Se você molhar esses lençóis, vai pagar a conta da lavanderia. Eu ri, e o som se partiu no meio, mas, por um instante, pareceu que o mundo havia voltado ao normal. Ele ficou no hospital por algumas noites, depois voltou para casa, mais lento agora, mais quieto, ainda fingindo que nada havia mudado. Nunca mais tocamos no assunto do susto, mas ambos sabíamos que algo invisível havia mudado entre nós. Naquele último Natal, ele me deu uma caixa embrulhada em dourado. Dentro estava o mesmo diário de couro que ele me dera quando eu tinha 13 anos, só que agora não estava em branco. Todas as páginas estavam preenchidas. Notas curtas, conselhos, piadas, esboços,
até recibos de restaurante colados com rabiscos como o melhor hambúrguer de 2014. Ainda não vale as calorias. A última página me fez parar de respirar por um segundo. Sua caligrafia tremia, mas permanecia legível. Se eles tentarem te apagar de novo, lembre-se disto. Você já escreveu seu próprio capítulo. Olhei para cima, com a garganta apertada. Você esteve escrevendo nisso todos esses anos. Ele deu de ombros. Não podia deixar você ficar com todas as boas frases para si. Inclinei-me e o abracei. Não um abraço cuidadoso, um abraço de verdade. Ele riu, murmurando. Calma, vai quebrar uma costela. Mas eu o segurei por um pouco mais de tempo, porque algo em mim sabia que era a última vez que eu ouviria aquela risada na mesma sala. Quando a ligação veio meses depois, não atendi de imediato. Era cedo, o mundo ainda meio adormecido. O telefone vibrou de novo, depois uma terceira vez. Do outro lado a voz de Graça falhou. Sirta Montes, eu sinto muito. O Ricardo faleceu durante o sono esta manhã. O mundo ficou sem som, como se alguém tivesse baixado o volume da vida ao máximo. Fiquei congelada na beirada da minha cama, o telefone ainda na mão, olhando para a parede como se o puro foco pudesse forçar o mundo a voltar à ordem. Ele deveria estar bem. Ele deveria continuar fazendo piadas sobre envelhecer e colesterol, não desaparecer da noite para o dia. Os dias seguintes se dissolveram em um borrão. Ligações, documentos, arranjos para o funeral. Ele me nomeou inventariante. Claro, naturalmente. Ninguém mais saberia os detalhes que importavam. Qual gravata ele chamava de séria? Quais músicas o faziam torcer o nariz? O quanto ele detestava lírios e preferia rosas brancas simples. O velório foi pequeno e elegante, do jeito que ele teria querido. Uma mistura de velhos amigos, alguns colegas e aquelas raras pessoas que realmente importavam. Fiquei perto de sua foto, assentindo aos pêsames que pareciam abafados, como se eu estivesse debaixo d'água. E então eles apareceram. Meus pais, Yasmin, Lívia, entrando na capela como se fosse um evento de gala. Minha mãe se escondeu atrás de óculos de sol pretos, grandes o suficiente para esconder seus olhos e sua consciência. Meu pai apertava a mão de estranhos, oferecendo palavras solenes sobre que perda para a família, apesar de não ter falado com Ricardo por mais de 15 anos. Quando finalmente me notaram, seus rostos passaram por uma tempestade de emoções. Choque, culpa e cálculo, tudo emaranhado. Alma, minha mãe ofegou, agarrando minha mão. Não tínhamos ideia de que você e o Ricardo eram tão próximos. Puxei minha mão gentilmente. Vocês nunca perguntaram. Meu pai pigarreou, assumindo seu tom ensaiado, aquele que usava para discursos na igreja e acordos de negócios. Seu tio era um homem extraordinário, generoso, bem-sucedido. Sempre parte da família. Aquela última palavra quase me fez rir alto. Família. A voz de Yasmin interveio, doce como açúcar sobre aço. Então, você sabe quando será a leitura do testamento? Quero dizer, o tio Ricardo era confortável. Lívia deu um suspiro exagerado, ajustando seus brincos de pérola. Só espero que ele quisesse que mantivéssemos o legado da família unido. A casa, os carros, tudo isso. Por um segundo, me perguntei se estava sonhando ou presa em alguma peça cruel. Ele nem tinha sido enterrado ainda, e eles já estavam circulando a herança como abutres, farejando a carniça. Não me dei ao trabalho de responder. Simplesmente me virei e fui embora. Em uma semana, a enxurrada começou. Mensagens de texto, recados de voz, solicitações em redes sociais. A voz da minha mãe, escorrendo uma falsa cordialidade. Querida, nós realmente deveríamos nos reconectar. Família é tudo o que temos. Então, uma mensagem de Yasmin deslizou para minhas DMs. Deveríamos falar sobre os assuntos do inventário em breve. Lívia enviou um emoji que tentava fazer o luto parecer elegante. Pouco depois, o advogado do tio Ricardo, Dr. Almeida, ligou. A leitura do testamento está marcada para segunda-feira de manhã, disse ele. Pode ser. Agitada. Seu tio foi muito específico sobre o que queria. Sorri fracamente, as pontas dos dedos roçando a borda gasta do meu diário. Se eles tentarem te apagar de novo. Eles estavam prestes a descobrir o que acontece quando se confunde silêncio com fraqueza. E eu estava prestes a cumprir a promessa que fiz a mim mesma e ao homem que me ensinou a me manter ereta.
O escritório de advocacia cheirava a couro, dinheiro antigo e aquela satisfação sutil da justiça sendo feita. Cortinas pesadas, móveis de madeira escura, cadeiras que forçavam uma postura perfeita, o ar carregava aquele silêncio onde cada respiração parecia um testemunho. Dr. Almeida sentou-se na cabeceira de uma longa mesa de mogno. Minha família se alinhava do lado oposto. Meus pais, Yasmin e Lívia, envoltos em um luto caro. Minha mãe enxugava lágrimas invisíveis com lenços de grife. Meu pai cruzou as mãos como um pregador, pronto para doações. O celular de Yasmin continuava brilhando debaixo da mesa, e Lívia se inclinou para sussurrar. Você acha que ele nos deixou a casa? Sentei-me em frente a eles. O diário no meu colo, o coração firme, um vestido preto, simples, sem joias chamativas, sem armadura. Eu não precisava de nenhuma. Dr. Almeida pigarreou. Estamos aqui para revisar o último testamento e vontades de Ricardo Carvalho. Seu tom era preciso, deliberado. Ele começou com o habitual. Dívidas quitadas, pequenas doações para a caridade, presentes para funcionários de longa data. Minha família se mexia, tentando parecer paciente, praticamente vibrando de ganância. Então ele virou uma página, com relação ao restante do patrimônio do senhor Carvalho. Yasmin se inclinou para a frente, seus diamantes captando a luz. Lívia juntou as mãos como se esperasse um favor divino. Meu pai olhou para mim, um sorrisinho vacilante, meio pena, meio aviso. Doutor. Almeida leu lentamente, cada palavra nítida como vidro. Para meus parentes distantes, que só se lembraram de mim quando meu saldo bancário convinha às suas necessidades, eu não deixo nada. O silêncio partiu a sala. Minha mãe ofegou. A boca de Yasmin se abriu. Lívia piscou, atônita. Ele está brincando, certo? Ela sussurrou. Dr. Almeida não fez pausa. Virou outra página. Para minha sobrinha Alma Montes, abandonada aos 13 anos, mas nunca ausente desde então, eu deixo a totalidade do meu patrimônio. Todos os ativos, propriedades, contas e participações. Por um momento suspenso, ninguém respirou. E então, como um único movimento, 4 pares de olhos se fixaram em mim. Yasmin foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz aguda e trêmula. Isso é impossível. Ele mal a conhecia. Mantive meu tom firme. Ele me conheceu por 15 anos. Vocês é que pararam de prestar atenção. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você o manipulou. Você o envenenou contra a própria família. Descansei a palma da mão sobre o diário, os dedos traçando o couro macio e gasto. Não, eu disse calmamente. Vocês fizeram isso sozinhos, no dia em que me deixaram com um bilhete na geladeira. Lívia tentou sua doçura ensaiada. Qual é, Alma? Você não está planejando ficar com tudo, está? Nós somos família. Aquela palavra de novo. Família. Soltei um suspiro lento e sorri. Não com crueldade, nem com arrogância, apenas com cansaço. Engraçado, eu disse. 15 anos de silêncio não soam muito como família. Mas claro, agora que há dinheiro na mesa, de repente somos parentes de novo. Dr. Almeida fechou a pasta com um estalo suave e final. O testamento é irrefutável. O Sr. Carvalho foi muito específico. Qualquer contestação será indeferida imediatamente. Minha mãe abriu a boca, depois pensou melhor. A incredulidade em seus rostos se transformou em raiva. A mesma expressão que usaram anos atrás, quando perceberam que eu não precisava mais da permissão deles para existir. Alisei a frente do meu vestido e me levantei. Se me dão licença, tenho coisas para resolver. Dr. Almeida, obrigada pelo seu tempo. Yasmin sibilou. Isso não acabou. Encarei seu olhar uniformemente. Acabou no dia em que você parou de me chamar de sua irmã. Então, me virei e saí. Lá fora, o ar parecia novo, mais nítido, mais limpo, como se o mundo estivesse segurando a respiração e finalmente tivesse exalado por mim. A luz do sol bateu na fachada de vidro do prédio, cegando-me momentaneamente. E naquele flash, eu me vi. Não a garota assustada de 13 anos, com uma mochila esperando por alguém que nunca veio, mas uma mulher de pé em seu próprio chão, exatamente onde escolheu estar. Peguei meu celular, abri minhas mensagens e encontrei o contato que eu ainda gostaria que existisse. Queria que você estivesse aqui para ver a cara deles, velho, digitei. Então, depois de uma pausa, você estava certo.
Eu escrevi meu próprio capítulo. Enviei para lugar nenhum, para todos os lugares. Mais tarde, naquela semana, eu estava na varanda da casa de Ricardo, minha casa agora, observando as luzes da cidade brilharem como o pulsar de tudo que ele construiu e deixou para trás. Segurei o diário, folheando até sua última página mais uma vez. A tinta havia desbotado um pouco, mas as palavras ainda queimavam. Se eles tentarem te apagar de novo, lembre-se disto. Você já escreveu seu próprio capítulo. Eu sorri. Eu escrevi, sussurrei. E vou continuar escrevendo. Naquele momento, eu não estava pensando em dinheiro, escrituras ou ativos. Eu estava pensando naquela garota de 13 anos em uma varanda, agarrada a uma mochila e um bilhete de geladeira, se perguntando o que tinha feito de errado. Se eu pudesse voltar para ela agora, eu diria isto. Um dia, você terá um lar que não te trata como visita, uma vida que nunca pede desculpas por ocupar espaço e um nome que ninguém ignora. Heitor saiu para a varanda, passando um braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Eu assenti, encostando-me nele. Sim. Parece que o círculo se fechou. Ele olhou para a cidade que se estendia abaixo de nós. Ele estaria orgulhoso, sabe? Inclinei o rosto para o céu, um azul suave acima do horizonte. Acho que ele já está. Abaixo de nós, as luzes da cidade cintilavam como páginas virando. E, pela primeira vez, a história pertencia inteira e irrevogavelmente a mim. Às vezes, a família que escolhemos é a que nos ensina o nosso verdadeiro valor. Não espere que os outros escrevam a sua história. Pegue a caneta e comece o seu próprio capítulo.